Fala pessoal, tudo certo? Então, a nossa aula de hoje, aula 4, Então, a nossa aula de hoje, aula 4, a gente vai falar sobre luxação, fratura e entorse. Hoje tu vai aprender a fazer as imobilizações e as manobras corretas para cada uma dessas lesões. Na nossa aula 4 do curso de Manual de Primeiros Socorros voltados para o tatame, como a gente já viu a parte teórica, agora a gente vai ver a parte prática de luxação, fratura e entorse, tá? São coisas que acontecem direto ali nas nossas academias, então eu vou mostrar para vocês hoje como fazer essa imobilização para poder levar essa pessoa para o serviço de emergência. Beleza? Valeu! Então, começamos ali com a parte de fraturas, tá? Então, como a gente viu na parte teórica lá, a fratura é uma descontinuidade óssea, então a gente precisa fazer imobilização para levar para o serviço de emergência, para não trazer riscos a tecidos e nem vasos sanguíneos, tá? Então aqui a gente vai fazer uma imobilização de braço e perna. E vou mostrar para vocês também como fazer o controle de cervical manual até a chegada do socorro, beleza? Então eu vou pedir para um dos BJJ chegar aí para a gente poder fazer a imobilização de braço, tá? Então eu vou pegar o material para mostrar para vocês. Então, pessoal, isso aqui é uma tala de papelão, tá? Que a gente usa no nosso serviço de APH. Mas caso vocês não tenham dentro das suas academias, vocês podem acabar usando um papelão normal mesmo, tá? Eu aconselho vocês que estão fazendo curso, que vocês estão mostrando interesse para a credibilidade da tua academia, para a segurança dos teus alunos, adquirir pelo menos o básico de um material de kit de primeiros socorros para tu ter lá na tua academia caso venha acontecer alguma situação como essa, tá? Então aqui eu vou expor o braço lesionado, tá? Aí pode deixar esticado assim para mim. Lembrando, tá? Aqui eu tô só mostrando para vocês como é feito, mas numa situação real ele vai estar deitado no chão, vai ter duas pessoas ali auxiliando, tá? Mas como a gente tá fazendo um vídeo é só para mostrar como é que se faz a imobilização. Vou pegar minha tala, tá? Vamos supor que ele tenha fraturado nessa região, então eu tenho que fazer uma imobilização de uma articulação anterior e de uma articulação posterior, tá? Então eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar a tala dessa forma. Os dedos dele tem que ficar expostos, tá? Para a gente poder ter o controle ali da circulação. Então aqui a gente vai passando essa atadura. Segura aqui para nós, B, por favor. Pegar uma outra atadura aqui. Aqui posso cortar ela, tá? Eu não vou cortar porque eu não tenho tesoura, então eu vou só seguir, mas não tem necessidade, tá? Então aqui, pessoal, o seguinte, tá? O que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que começar passando a atadura, tá? Da parte distal, que é a mais longe. Sempre quando a gente fala distal, proximal, é tudo relação ao coração, tá? Então, parte distal, parte proximal. Então, a gente começa da parte distal para proximal, tá? Por que eu tenho que deixar os dedos dele expostos, tá? Porque aqui eu posso apertar, fazer o exame de perfusão, que a gente chama. Então eu aperto a extremidade por 10 segundos e solto. Em 2 segundos ela tem que estar corada de novo, senão significa que a perfusão dele, que a circulação do sangue dele não tá boa. E por que isso pode acontecer? Além da fratura, pode ser porque a atadura tá muito apertada, tá? Então eu tenho que botar aqui também um dedo dentro da nossa atadura
para ter a certeza que ela não tá muito apertada. Segura aqui para mim que eu vou falar uma outra coisa pra vocês. Isso é uma dica, tá? Então, a forma de passar a atadura, tá? Se eu pegar ela dessa maneira e passar assim, eu vou me complicar, porque, ó, meus dedos estão puxando, fica ruim, tá? Então, na hora de passar a atadura, eu pego ela sem por fora, tá? Então, que aí a própria forma que ela tá enrolada já me ajuda a passar essa atadura, tá? Não preciso passar em cima, eu posso me guiar por essas linhas vermelhas, tá? Então, ó, aqui, na metade da outra, sempre uma linha, essas linhas, uma na metade da outra, tá? Isso nos ajuda bastante também na hora de fazer a imobilização. Não tem necessidade de usar muita atadura, tá? No máximo 2 ali. E o membro todo esticado, dedos expostos da parte distal para proximal, fratura no meio do braço, articulação posterior, articulação anterior, beleza? Então, a parte de imobilização de braço é isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a imobilização de perna. Então, pessoal, a gente acabou de ver a imobilização de braço, agora a gente vai ver a imobilização de perna, tá? Lembrando que isso aqui é só uma simulação. Se fosse no real, a gente teria tirado a meia, teria cortado a calça. Então, só uma simulação, a gente não vai fazer isso, tá? Vamos seguir o exemplo, uma fratura aqui de tíbia no meio da canela. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar minha talinha ali e vou medir o pé dele, tá? Ó. Mesma situação, os dedos têm que ficar expostos, tá? Então aqui, articulação posterior, articulação anterior, então eu posso usar uma outra tala. Se fosse real, ele não estaria me ajudando, teria outra pessoa me auxiliando a fazer essa imobilização. Mas como é só uma simulação, a gente vai simular entre nós, tá? Então, mesmo processo. Aqui a gente faz o chamado de 8 para manter o pé dele firme. E aqui a gente começa a nossa imobilização. Então aqui, feita a imobilização de perna, tá? Bem simples também, mesma função que a gente usou na imobilização de braço. Os dedos expostos, lembrando de novo que isso aqui é só uma simulação, se não fosse a gente teria tirado a meia, teria cortado a calça, tá? Os dedos expostos para a gente ver a circulação, um dedo dentro da atadura para ver se não está muito apertado, uma articulação anterior, posterior e uma anterior, tá? Só mostrando para vocês também a forma de pegada, tá? Isso tanto para o braço quanto para a perna. Eu vou pegar sempre antes e depois da fratura, tá? E levantar. Nunca, tipo, pego por aqui, porque aí se eu tenho uma fratura aqui, ele vai estar forçando. Então eu sempre faço essa pegada aqui. Posso pegar por baixo também, mas o ideal é fazer essa pegada para outra pessoa vir e passar a atadura e colocar a tala. Beleza? Então nessa aula a gente viu a imobilização de fratura, imobilização de fratura de perna e fratura de braço. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o controle de uma cervical caso o teu aluno venha a lesionar a cervical, tá? E dando seguimento a gente vai falar de entorse e inchação. Então, pessoal, já vimos fraturas de perna, fraturas de braço, e agora eu vou mostrar para vocês como fazer o controle da cervical, tá? Então, a cervical é essa região atrás do pescoço, é uma região muito importante, tá? Então, fazer a estabilização correta numa possível lesão
pode salvar a vida do teu aluno, tá? Então, como é que eu vou fazer essa imobilização? Eu não posso deixar que ele faça esse movimento e nem esse movimento. Se eu não tiver o material adequado para fazer essa imobilização, posso fazer com as minhas mãos, mas no momento que eu começar a fazer o controle dessa cervical, eu não solto mais, tá? Então eu peço para alguém para chamar 192 SAMU, e por enquanto eu fico fazendo o controle dessa cervical. Então eu me posiciono atrás do meu aluno, posso me ajoelhar, posso me sentar, posso me deitar, isso fica por conta de vocês. Vou fazer uma simples manobra. Contenção manual da cervical. Aqui eu fico até o socorro chegar, beleza? Simples, prático, que salva vidas. Viu? Então, pessoal, dando seguimento na sala 4, a gente já falou sobre fraturas, controle cervical, agora a gente vai falar sobre luxação. Aqui a gente vai fazer uma luxação de ombro e uma luxação de joelho. A luxação de tornozelo é a mesma imobilização que a gente vai fazer numa fratura de perna, tá? O que a gente é interessante a gente saber sobre luxação? Em hipótese alguma, a gente pode tentar colocar esse osso deslocado para o local, tá? Uma luxação ela pode vir junto com uma fratura, então a gente tem que levar para o serviço de emergência, para o serviço especializado para fazer as manobras corretas. Aqui eu vou mostrar para vocês então como fazer a imobilização de uma luxação de ombro, tá? Então aqui ali se tá com o ombro deslocado, eu vou colocar ele nessa posição. Vou fazer uma tifoia, tá? Aqui eu tô usando uma bandagem triangular, mas eu posso usar tanto um pano, um lenço, alguma coisa do tipo, tá? Então aqui eu vou passar por aqui, e assim, vou vir por baixo aqui, aqui atrás eu amarro. Dou preferência para amarrar na lateral, tá, pessoal? Porque caso ela vá deitada, esse nó pode acabar machucando aqui atrás. E aqui eu vou enrolar, bem enrolado. E bem firme. Isso aqui não é sangue, tá, pessoal? Isso aqui é marca de treinamento. Maquiagem. Tá, então aqui tá feita de folha, tá? Então ela perde esse movimento, mas ainda ela tem esse movimento. O que eu vou fazer? Vou vir com uma atadura. E aqui ela perdeu esse movimento e esse movimento. Então ficou estabilizado para levar ela para o serviço de emergência. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre a imobilização de luxação de joelho, tá? Uma luxação de joelho, a pessoa ela não consegue esticar a perna, então ela tem que ser transportada com a perna imobilizada da forma que tá? Como a gente já falou antes, a gente não pode colocar essa perna, esse joelho, essa articulação no lugar. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vem mais para cá um pouquinho só para ficar mais dentro da câmera. Tô com meu joelho deslocado aqui. Eu vou pegar 2 talas, colocar uma de cada lado. Vou pedir ajuda dos dois. Um segura aqui, ali segura aqui para nós. E aqui eu vou fazendo a imobilização. Então,
A imobilização, ela vai ser transportada dessa maneira, tá? Então ela não vai conseguir esticar a perna, tenta esticar a perna ali, não vai. Então chega no limite pela própria dor, pela imobilização. Então uma luxação de joelho, ela é transportada dessa maneira, a imobilização é feita dessa forma. Se vocês tiverem alguma coisa um pouco mais rígida, dá para usar também. Não precisa ser o papelão, pode ser improvisação, a gente pode usar até um cabo de vassoura, um pedaço de madeira. Aqui a gente tinha a tala, a gente imobilizou com a tala, tá? Então a luxação de joelho é feita essa imobilização para fazer o transporte de forma adequada. Dando seguimento à nossa aula, já falamos sobre fraturas, já falamos sobre luxação, agora a gente vai falar um pouco de entorse, agora a gente vai ver o que a gente deve e o que a gente não deve fazer nesse caso, tá? Entorse, como a gente viu lá na nossa aula teórica, é uma lesão ligamentar, então aqui a gente faz uma simples imobilização e aí a gente orienta ali o nosso aluno a ir tomando os cuidados em casa, deixar a perna elevada, começar a observar, e se não melhorar os sintomas, a gente procura o médico, tá? O que eu não devo fazer, pessoal, é colocar gelo direto no local, tá? Por que a gente não deve colocar o gelo direto no local? O gelo direto no local, ele pode trazer uma queimadura, tá? Trazendo uma outra lesão devido a uma outra situação. Então, o que eu faço? Eu pego um pano, coloco o pano e aí sim eu coloco o gelo de 10 a 15 minutos ali, para ele fazer o efeito e tirar um pouco do edema, tá? Tirar um pouco do inchaço. Após isso, eu vou fazer uma fixação nesse tornozelo, uma imobilização. Levanto o pé para mim, tá? Lembrando que aqui é só uma simulação, então ela estaria sem meia. Aqui eu vou imobilizar ele aqui de uma forma bem compressiva, tá? Cuidando sempre para não cortar a circulação. Sempre verificando ali a perfusão, se não está trancando a circulação sanguínea. E aqui deixar bem fixo, bem imobilizado, para diminuir a dor, tá? Entorse basicamente é isso, é gelo no local de 15 a 10 minutos, de 15 a 20 minutos, e fazer uma imobilização bem compressiva ali para diminuir o inchaço e a dor. Valeu? Fala pessoal, então finalizando a nossa aula 4, hoje a gente falou sobre imobilizações de fratura, entorse e luxação. Então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido a como conduzir cada situação. Então na nossa próxima aula a gente vai falar sobre parada cardiorrespiratória, de como fazer as manobras. E curta nossos vídeos, compartilha e tamo junto.